E Star Wars está de volta aos cinemas. Caraca, qual foi a última vez que a gente teve um filme de Star Wars? Acho que foi Ascensão Skywalker, que Deus do céu, né? Nem vamos lembrar daquilo. Mas Mandaloriano e Grogu já está nos cinemas. Eu estou aqui para contar para vocês sobre o filme que eu achei aqui para vocês, sem spoiler, apesar que esse filme nem tem tanto spoiler assim, mas é sem spoiler. Não vou contar nada aqui demais sobre a trama do filme não. Inclusive, uma coisa que eu espero que vocês façam aí nesse filme sem saber de nada mesmo, apesar que os trailers não entregam tanto assim o essencial da história, mas o importante é que eu fui ver o filme sem ver nada, isso ajudou muito na minha experiência. Mas vamos comentar aqui de Star Wars, porque eu tô muito animado para contar sobre o que eu achei desse filme. Vamos falar tudo aqui sobre Mandaloriano e Grogu logo após a vinheta. Bom, não é surpresa pra ninguém que eu sou muito fã de Star Wars. Eu sou tão baba-ovo de Star Wars, vamos falar a verdade, que a primeira vez que eu vi Ascensão Skywalker não achei tão ruim assim. Mas eu sei que é ruim, tá? Eu tenho noção. Depois a ficha caiu, foi aos poucos e eu vi que era ruim. Eu saí achando ruim, mas não achei que ia ser tão ruim assim. Mas depois a ficha foi caindo. Tanto é que eu fui ver esse filme e eu esperei um pouco pra fazer esse vídeo, né? A gente já tá, esse vídeo tá saindo que segunda-feira ou terça. Eu demorei um pouco pra fazer o vídeo, porque deixa eu processar o filme primeiro. Engraçado que comigo aconteceu o inverso. Eu acho sair desse filme, a princípio, eu não achando ele tão bom assim, mas quanto mais eu pensava nele, mais eu gostava e mais eu desassociava da lembrança do que talvez eu esperasse desse filme. E é bom que eu vou esclarecer isso pra vocês também. Eu sou tão fã de Star Wars que eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui é o meu sabre de luz do Kylo Ren. Antes ele acendia aqui, mas ele não acende mais. Que eu comprei ele quando eu tava estreando o Despertar da Força. Eu comprei esse sabre de luz. Eu guardo ele aqui no meu cenário, mas... Aqui tá escondidinho aqui, não dá pra ver direito, mas eu guardo ele até hoje, tem desde 2015, pô. Isso aqui tem 10 anos que isso tá comigo aqui. Pô, um orgulho da coleção, assim, sério, apesar dele não funcionar mais, mas eu lembro quando eu fui na pré-estreia de Despertar da Força com o meu amigo João Vitor e a gente enlouqueceu no cinema, foi incrível. Eu ainda acho que Despertar da Força é um filmaço. Hoje as pessoas não gostam tanto e tal, mas, gente, pelo amor de Deus, aquilo nasceu um filme muito bom. É que ele prometeu coisas pra trilogia que não aconteceu, mas ele, como um filme só, ele é muito bom. Mas voltando a falar do filme de hoje, né, Mandalorian e Grogu, é engraçado porque esse filme, ele vem de uma carga, né, o que é muito engraçado porque teve a série de Star Wars que foi um estrondoso sucesso, né, o Mandalorian, que tem o Grogu ali, né, o Baby Yoda que a gente chama ele, né, teve 2 temporadas excelentes, que a segunda temporada inclusive podia ter acabado ali a história que ia estar tudo bem, que o final ia ser muito bom, mas eles quiseram, né, continuar, beleza, farmar dinheiro, na verdade, né, com o Baby Yoda, mas tudo bem. Aí teve a 3ª temporada que não foi tão boa assim, o que dá um pouquinho de pé atrás, e aí o Jon Favreau, né, que é o diretor desse filme e o idealizador-chefe da série do Mandalorian, falou, vamos fazer um filme pro cinema, né, com umas coisas mais grandiosas e tudo mais, vamos fazer o filme pro cinema, porque esses personagens rendem, né, vamos lá, vamos jogar pra telona, para fazer um filme de Star Wars, beleza, eu comprei, eu falei, vamos lá, bora, vamos ver o que vocês vão entregar. E aí eu vou contar primeiro a princípio do que eu tinha de expectativa para esse filme. Acho que eu até comentei isso porque eu falei, se for uma diversão, né, tipo, ok, beleza, isso já vai ter valido o meu ingresso. O filme ele só precisa pra mim, porque assim, faz tempo que a gente não tem um filme de Star Wars no cinema. E faz tempo que a gente não tem um filme bom de Star Wars no cinema. E talvez seja isso, eu só quero que seja divertido, entregando uma aventura espacial com os dois, divertida, é o que eu tô satisfeito, entendeu? Não precisa reinventar a roda, não precisa fazer um monte de coisa diferente. Eu comentei isso no vídeo e eu reformulo e concordo, mas eu confesso que no fundo, eu tava com aquela expectativa de ser o retorno de Star Wars, que é ter algum gancho, alguma coisa, que é conectar com alguma coisa de algum filme que ia acontecer, porque vai ter outro filme, né? Acho que é um filme do Ryan Gosling, que vai ter alguma coisa assim, mas eu sei lá, eu sei que não ia ter, mas no fundo eu tava então um pouquinho... Eu fiquei triste porque realmente ele não foi futuro de Star Wars, ele não apresenta nada para outras coisas de Star Wars, mas o filme em si ele não se propõe a isso, entendeu? Então, tipo, esse era um preconceito meu vendo o filme. Então, tipo, essa parte foi um pouco que me desligou em alguns momentos do filme, que depois eu tive que refletir comigo mesmo e pensar bastante sobre isso e tirar isso de lado, porque, de novo, não é culpa do filme isso, fui eu que projetei isso pro filme, né? Mas a obrigação do filme, o que ele se propõe é ser uma aventura divertida para toda a família e para todos os públicos. E eu digo isso porque você não precisa ver a série Mandalorian de maneira nenhuma para ver esse filme. Não precisa. Eles explicam rapidinho quem são os dois. Você entende? É um pai e um filho numa aventura espacial, caçador de recompensas, tem uma missão, pronto. Essa é a história do filme, é uma aventura mega divertida. Cara, eu fui numa sessão que tinha crianças, os pais levaram as crianças, e é muito bom a gente ver, independente do filme de Star Wars assim, mas ver que as crianças
crianças hoje em dia se empolgam com alguma coisa do universo Star Wars, cara. E as crianças estavam empolgadas demais. Toda hora que aparecia o Grogu, era um show de fofura inacreditável. As crianças estavam amando, a diversão. Tudo ali, sabe, tava agradando o público, sabe? Eu acho que esse era o intuito do filme, assim, fazer uma aventura acessível pra todo mundo, sem precisar ter visto a série, conhecer os personagens. Claro, se você viu a série e acompanhou, você tem mais apego a eles. Então, quando tem umas cenas mais emocionais e tal, você vai ter, né, um apego ali. Apesar de que o filme não tem um risco, o filme não se arrisca, você não teme pela vida de ninguém, você sabe que vai se resolver e tudo mais, tipo... É um filme sessão da tarde que você espera o que vai acontecer ali. O que não é um demérito, como eu disse, é o que o filme propõe, ser um filme de aventura. O que o Jon Favreau faz muito bem. Eu vou dizer que os ótimos trabalhos dele, que são melhores, obviamente, eu vou falar de projetos que são melhores do que esse filme, mas no seu cerne ele tenta manter aquele espírito de aventura. Tipo, Mowgli tem aquele espírito de aventura, ele pega a animação original, mas ele faz outras coisas ali, inventivas para ser uma aventura gostosa. O Homem de Ferro, que é o primeiro filme lá que teve do Robert Downey Jr., que hoje em dia, óbvio, é um clássico instantâneo, mas no seu cerne ele é um filme de aventura e tal, que não necessariamente ele poderia estar no universo cinematográfico da Marvel, apesar de ele ter começado tudo, mas o primeiro filme é quase uma história fechadinha, então tipo, o Jon Favreau sabe fazer isso. E esse filme é uma história fechadinha, bem gostosa de assistir. É uma aventura do universo Star Wars, assim, você vê todos os personagens assim, todos muito bens, eu acho que tudo ali funciona, tudo é encaixadinho, sabe? É bem fechadinho. Eu gosto de, quando eu vou no cinema ver um filme e ele tem começo, meio e fim, tipo, você passou uma tarde gostosa, você se divertiu, passou umas 2 horas ali bem... Então, e esse filme é isso, ele é divertido. É que ele não é nada a mais. Eu acho que o que pegou nos críticos e em algumas pessoas que foram ver o filme é que, por ter a marca Star Wars e por ter a marca da série, ele não foi algo a mais. Ele não teve, tipo, um negócio mega ultra power. Teve uma coisinha no terceiro ato que foi uma novidade, né, de um dos personagens ali. Eu não quero contar aqui pra não dar spoiler. Mas tirando isso, ele faz tudo que direitinho, um arroz com feijão e tudo mais, com algumas coisinhas que são a mais que eu gostei, que eu vou comentar já, mas ele mostra algumas referências, assim, tem várias, na verdade, referências a Star Wars, mas algumas pertinentes de alguns personagens da trilogia original, que isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Tem um personagem aqui que ele é meio que um personagem central da trama, é quase como se fosse o MacGuffin desse filme, e esse personagem ele tem parentesco com outro personagem da franquia na trilogia original. Não vou falar quem é para não dar spoiler, mas eu gostei do personagem, inclusive, apesar de não poder falar dele aqui porque não foi divulgado quase nada dele, mas eu gostei do personagem, achei muito bom, e principalmente a história dele vinculada ao personagem da trilogia original que ele tem parentesco. Eu achei essa discussão familiar, tipo, que não é tão exagerada assim, pra também não confundir o público mais infantil, mas essa parte política, assim, que sempre tem em Star Wars, eu achei muito legal do que eles mostraram ali, e a discussão meio familiar, sabe, assim, eu achei isso muito legal. Visualmente o filme é um esculacho, aí não tenho o que falar, Star Wars é e sempre foi um esculacho de efeitos visuais e efeitos práticos, tudo muito lindo, lindo demais, pô, lindo de... Nossa, os planetas, as galáxias, as naves, tudo é muito bem feito, muito bem cuidado, a maquiagem, tudo nos alienígenas. Cara, tem um personagem que não é spoiler nenhum porque é um personagem whatever, mas tem um personagem que é tipo como se fosse um macaco, mas ele tem 4 braços assim. E você vê que foi efeito prático, e atrás é uma mão que tá fazendo, tem os 2 braços normais e atrás tem os outros 2 braços no fundo. E esses braços dos fundos você vê que é prático, que é alguém no fundo fazendo. Esse detalhe é o que dá vida ao universo de Star Wars, porque você vê que aquilo é uma coisa que podia beirar o tosco, mas tá dentro daquele universo, então você abraça. Cara, isso é impecável como Star Wars em um todo, e esse filme abraça isso tudo, que é quase uma obrigação, mas não tem como não enaltecer que isso foi muito bem feito, que o Jon Favreau ama o universo de Star Wars. Falar das atuações, não tem muito o que falar assim, porque a maioria é personagem alienígena com maquiagem e tudo mais, mas eu vou falar aqui dos centrais assim. Tem um personagem que eu não sei se eu falo ou não falo, porque tá no trailer, mas eu não sei. Eu tenho um personagem de Rebels nesse filme, e ele tá lá, mas ele é tão coadjuvante que eu vou falar quem é, mas acho que porque tá no trailer, então não é spoiler. O Zeb tá no filme, tá? Ele tem cenas assim pontuais, mas quem viu Rebels vai gostar mais de ver ele lá, é legal. Ele tem cenas pontuais no filme, até aparece mais do que eu achei que ele ia aparecer, mas eu gostei, tá muito bem também, tá muito canastrão, aquele Zeb da animação que a gente conhece e tal.
Tem a Sigourney Weaver fazendo uma personagem ali também muito legal da aliança ali da Nova República. Você vê a lealdade que ela tem ali, o grupo. Pô, ela manda muito bem. A Sigourney Weaver de casa, né? Ela manda muito bem na personagem. Ela também aparece pouco, mas quando ela aparece ela tem uma presença. Eu gostei muito da personagem. E pra finalizar o elenco, atores, assim, tem o Pedro Pascal, né? Porque assim, o Pedro Pascal, a maior parte do filme, a gente vai brincar o que a gente brinca na série, que é ele mandando um WhatsApp pro dublê dele fazer, porque a gente sabe que ele tá de máscara praticamente 99% do filme. Tem um momento muito emblemático, inclusive, que ele tá sem máscara, e ele manda bem, porque o Pedro Pascal, porra, ele é muito bom. Então, tipo, quando você sente a presença do personagem muito pelo tom de voz dele, obviamente, pelo jeito como a câmera lida com o personagem, então você não precisa mostrar o rosto do Pedro Pascal pra perceber como esse personagem tá se sentindo. Mas no momento que é um dos momentos que eu mais gostei do filme, inclusive, quando ele tira a máscara, que é pouquinho momento ali, uns 5, 10 minutinhos, vai, você vê a atuação dele ali, você vê que ele transmite exatamente o que o personagem tá sentindo. Então não é porque ele não aparece 99% que ele tem descaso com o personagem. Ainda mais que ele teve 3 temporadas com esse personagem. Então ele carrega ali o peso e tal, uma paternidade com o Baby Yoda lá com o Grogu. Muito bom, assim, gostei muito do Pedro Pascal em tudo que ele aparece, mas nessa cena eu acho que ele falou assim, eu vou aparecer só nessa cena sem máscara, mas eu vou entregar. Que é o que ele faz na segunda temporada também, né, e tal. Então, tipo, pô, muito bom. Como personagem também tá foda pra caramba. Cara, Mandaloriano o Din Djarin é um personagem maravilhoso. Acho que um dos personagens de Star Wars que a gente mais ama, porque ele é o pistoleiro, tipo, fodão, cara, caçador de recompensa, Mandaloriano que segue a doutrina. Cara, muito foda. Você... Tipo assim, o inimigo chega e você fala, ele vai dar conta, não tem como. Tem uns momentos que dá merda, mas você pensa, ele vai dar um jeito ali, e você vê que quando ele não dá um jeito, você fala, fudeu. Porque se não deu jeito agora, fudeu. Cara, mas ele manda muito, ele é brabo. Aquele personagem de filme dos anos 80 que você falava, esse cara é brabo, esse cara é macho, esse cara é um machão, sabe? No sentido de, porra, badass e tal. É o Mandaloriano, cara, muito bom. Em contrapartida tem o filhinho dele, né, o Grogu, o Baby Yoda, que aqui, meu irmão, fizeram exatamente o que eu queria que fizesse. Eu sei que tem gente que não gosta, mas desculpa, vocês são sem alma. A verdade é essa, o Grogu é o personagem mais fofo desse ano até agora, porque ele já era na série, mas nesse filme, cada cena que a câmera tá nele é um momento do cinema fazer ai, que bonitinho, porque é muito fofo, velho, é muito fofo. Mas além dele ser fofo, eu acho que fizeram um acerto muito grande nesse filme, que é botar uma carga nele ali, que você tem uma evolução de personagem, porque você vê, assim, pra quem vê a série também, vou botar um plus aqui, né, porque quem vê a série sabe que ele passou de ser aquele garoto que tá aprendendo a lidar com ele mesmo e tal, e evoluir como filho do Mandaloriano, mas você vê o quanto que ele aprendeu ali, o quanto que ele tá disposto a ajudar, sabe, ele não é só um bebê que tá sendo um peso pro personagem principal. Não, ele ajuda, velho. Ele ajuda, ele vai lá, ele banca, sabe? Ele vai pra porrada em alguns momentos do jeito que ele consegue. E aí nisso tem as cenas fofas, mas ele não só é um fofo gratuito, isso que é importante. Não é só fofo por ser fofo. Tem toda a fofura, mas ela é pra narrativa. É a fofura que funciona pra carregar o filme na narrativa do personagem, sabe? Tipo, e eu acho que, principalmente ali um pouquinho antes do terceiro ato, ele tem um momento só dele ali, que eu achei muito foda, porque tipo, mostra toda a carga emocional do personagem ali e todo o cuidado que ele tem ali com o personagem do Pedro Pascal, com o Mandaloriano, e é sensacional, cara. Eu gostei muito do Baby Yoda nesse filme do Grogu, porque ele tem uma evolução de personagem. Eu achei isso uma das coisas mais legais, que é a única coisa talvez que tenha um a mais nesse filme, assim, que você fala tipo, é mais um filme divertido, só isso. Não, nesse ponto realmente eu acho que tem uma evolução de personagem, do personagem dele, eu gostei bastante. A minha dica é, vá com toda a família pro cinema, vá se divertir numa tarde, porque é aquele filme que é muito difícil você não gostar. Ainda mais assim, se você não viu a série. Se você não viu a série, não se preocupa. Você vai entender tudo, não tem problema. Você vai se divertir, vai entender os personagens, vai entender tudo que tá rolando, vai entender tudo. Não se preocupa, tá? Eu te garanto isso, tá? Vai com toda a família, leva o pai, leva a mãe, leva a tia, sobrinho, porque eu acho muito difícil alguém não gostar desse filme, sinceramente, em questão de público, né? Eu entendo o motivo da crítica, mas em público
Eu acho muito difícil alguém não gostar e não sair satisfeito desse filme, porque ele é muito divertido, muito legal. E eu não comentei, inclusive, de uma das melhores coisas do filme que eu tava esquecendo. As cenas de ação. Deixa eu dar um parênteses aqui. As cenas de ação desse filme são maravilhosas. Talvez uma das coisas que mais se destaca, talvez, no filme, assim, as cenas de ação são incríveis. O filme tem um ritmo muito bom, ele não para. Cada missãozinha, cada puzzle que vai acontecendo, você tem uma cena grandiosa e tal. Maravilhoso, muito bom. Eles aumentaram o escopo do que tinha na série, porque aqui tem mais grana, né? Mas, cara, incrível, incrível demais. As cenas de ação desse filme são, ó, top de linha. Achei muito foda. The Mandalorian and Grogu. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse aqui foi o vídeo de The Mandalorian Grogu. O filme tá agora nos cinemas. Em breve a gente vai ter vídeo de Todo Mundo em Pânico, tá? Que eu vou assistir também. Eu tô mega animado, tá? Tem muita coisa vindo. Tem filme do He-Man. Começou o verão americano. Começou a loucura de lançamento no cinema, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.